O meteorito misterioso do Sri Lanka, 5 de maio de 2019. Em 29 de dezembro de 2012, um meteorito caiu do céu para colidir com uma área perto da cidade de Polonnaruwa, no Sri Lanka, depois de ter viajado, que sabe até que ponto, do outro lado do Mar de Estrelas. Um dos primeiros a chegar ao local foi o professor Chandra Wickramasinghe, diretor do Centro Buckingham de Astrobiologia da Universidade de Buckingham, na Inglaterra, que coletou o fragmento caído e o estudou. O meteorito foi cuidadosamente escaneado e analisado antes que a equipe chegasse à conclusão de que este pedaço de rocha espacial abrigava uma das mais revolucionárias descobertas da história da humanidade, a da vida além das estrelas. Depois de estudar cuidadosamente a rocha com microscópios eletrônicos, a equipe de Wickramasinghe afirmou ter encontrado algo que nunca havia sido visto antes. Lá, incrustado na rocha, que ele dublaria Polonnaruwa, supostamente era um fitoplâncton fossilizado de algas aquáticas basicamente microscópicas, chamadas diatomáceas, o que significa que se essas descobertas estivessem corretas, elas teriam encontrado a primeira evidência física sólida da vida extraterrestre. De fato, a própria equipe foi corajosamente proclamando-a como tal, divulgando a descoberta como a primeira prova concreta e indiscutível de vida além dos confins do planeta Terra. Eles imediatamente publicaram artigos sobre suas descobertas em artigos como o Journal of Cosmology, que foram recebidos com muita especulação e debate. É interessante notar que Wickramasinghe é um grande defensor da teoria da panspermia, que implica a semeadura da vida através dos sistemas solares através da vida biológica realizada com cometas e meteoritos, e ele disse sobre a descoberta: concluímos que a identificação de diatomáceas fossilizadas no meteorito Polonnaruwa está firmemente estabelecida e inquestionável. Uma vez que este meteorito é considerado um fragmento cometário extinto, a ideia de vida microbiana é transportada dentro de cometas e a teoria da panspermia cometária é assim vindicada. O meteorito do Sri Lanka houve, é claro, muitas críticas a essas descobertas, como a do especialista em diatomáceas Patrick Kosolek, que especulou que a amostra havia sido apenas contaminada com água doce comum aqui na Terra e não mostrava sinais de fossilização. Outro biólogo evolucionista chamado P.Z. Mears apontou que os fósseis eram notavelmente semelhantes às diatomáceas da Terra e diziam: porque um organismo espacial evoluiria para se parecer exatamente com uma espécie que evoluiu em um ambiente completamente diferente, e como poderia ter convergido em todos os seus detalhes numa notável semelhança com uma espécie terrestre específica? Porque, podemos até sugerir que isso claramente parece contaminação. Em resposta, a equipe que encontrou o meteorito defendeu sua posição, afirmando que as algas estavam muito profundamente inseridas na matriz mineral circundante como resultado da mera contaminação, e que qualquer semelhança com as diatomáceas da Terra era o resultado de uma evolução convergente, ou a tendência de formas de vida díspares evoluírem de forma semelhante em resposta a demandas ambientais semelhantes. Eles também apontaram que testes para conteúdo de nitrogênio e análise de isótopos de oxigênio mostraram que os fósseis anômalos se originaram bem da Terra, provavelmente de um cometa que passava. Outros cientistas ainda não estão tão ansiosos para acreditar em tudo. O astrônomo Phil Plait tem sido bastante vocal sobre o caso, criticando os métodos empregados pela equipe de Wickramasinghe dizendo: eles fornecem muitos dados técnicos que dão ao seu trabalho um verniz de credibilidade, mas quando você olha um pouco mais, descobre que eles não fizeram muitos testes criticamente necessários para estabelecer a veracidade de suas afirmações. Todo o material técnico ofusca o fato de que eles perderam o barco de algumas maneiras básicas. De fato, há muitos que disseram que nem mesmo é um meteorito, mas apenas um pedaço de rocha terrestre que foi identificado erroneamente, possivelmente alterado por ataques de iluminação, que foi o veredicto dado por organizações de pesquisa tão conceituadas como a Divisão de Geologia da Universidade Peradeniya, Departamento de Medicina Forense e Instituto Arthur C. Clarke de Tecnologias Modernas no Sri Lanka.
No final, nem sequer foi estabelecido se essa rocha é sequer um meteorito, quanto mais se contém evidências de vida alienígena real. Pio Plait disse isso. Eles examinaram a rocha usando vários métodos, mas nenhum deles estabeleceu a amostra como sendo um meteorito. Muito pelo contrário, na verdade. Um método foi uma análise de isótopos de oxigênio. Basicamente, existem diferentes isótopos de oxigênio estável, aqueles com 8, 9 ou 10 nêutrons no núcleo atômico. Em geral, as razões desses isótopos serão diferentes das rochas que têm origens em diferentes partes do sistema solar. Se você coletar um monte de rochas da Terra e obter a razão, e compará-la com as proporções das rochas de, digamos, Marte, você obterá proporções diferentes. Isso permite que você, em princípio, diga que uma determinada rocha não deve ter se formado na Terra. É salientado que não existem esforços ou restrições mencionadas na prevenção da contaminação por fontes terrestres, mesmo que seja um meteorito, e a rocha em si foi encontrada em um campo de arroz, que estaria na água e perfeitamente aberto a algum tipo de contaminação biológica. As alegações da equipe de Vikramasinghe de que os fósseis estão muito profundamente incrustados na rocha são furos neles, com o fato de que essas pequenas formas de vida podem penetrar surpreendentemente profundamente em tal matriz através de minúsculas rachaduras, bolhas e fissuras. Não ajuda o fato de que há pouca elaboração sobre como a amostra foi coletada, e os periódicos nos quais a equipe publicou suas descobertas são bastante notórios por fazer afirmações sensacionais que provaram não ser sustentadas por evidências rigorosas. No final, Pio Plait diz: suas alegações são, até certo ponto, extraordinárias, com evidências bem abaixo do esperado para apoiá-las. Portanto, a ideia de que estas são rochas comuns encontradas em condições úmidas, sem controle, que estão sentadas há muito tempo e são, portanto, carregadas de diatomáceas que evoluíram aqui no bom e velho planeta Terra, parece um pouco mais provável para mim. Na minha opinião, Vikramasinghe e sua equipe não estão apenas errados, eles estão precisamente errados. A vida não rastejou desta rocha para a Terra, a vida se arrastou para dentro dessa rocha vinda da Terra. O debate ainda continua entre aqueles que duvidam das descobertas originais e da equipe original que fez isso e seus crentes. Será que um meteorito realmente caiu neste lugar e, se sim, realmente respondeu à questão de saber se estamos sozinhos no universo? Esta é uma descoberta inovadora genuína ou um aborto da ciência e o resultado do sensacionalismo? Parece não ter sido adequadamente resolvido, e é deixado para os leitores decidirem por si mesmos.